queridos, mais um videozinho aí da série Comportamento Humano. Eu já quero pedir para você se inscrever no meu canal. Eu já sou inscrito, então mande para alguém, tá bom? Para se inscrever no meu canal, me seguindo aí no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, porque tem muita coisa boa chegando aí, tá bom? Nós estamos comentando como conhecer o caráter de uma pessoa, como que a gente conhece o porte de um homem e de uma mulher. A gente só conhece o caráter de uma pessoa quando ele está passando por momentos difíceis. Nos momentos plásticos, tranquilos, você quase não conhece nada de ninguém. Você só conhece a pessoa quando ele está passando por grandes tribulações. Então, olha, de uma maneira especial, nós vamos olhar para Jesus hoje, não nos momentos tranquilos, nos momentos plásticos do ministério de Jesus. Nós vamos olhar para Jesus hoje diante das maiores tribulações que ele já passou na vida dele. Jesus estava algumas horas antes de morrer lá em Jerusalém. Como é que ele vai se comportar nesta cidade que o rejeitou, essa cidade que o desprezou? Como que ele se comporta antes de morrer? Eu fico imaginando que a hora mais crítica, a hora mais difícil de um homem e de uma mulher é a hora da sua morte. Esta é a hora mais complicada do viver humano. E eu fico imaginando um homem que foi sentenciado à morte, com certeza ele não consegue dormir. Então, como que deve ser a noite de uma pessoa que vai morrer no dia seguinte? Você já pensou nisso? Como deve ser a noite de uma pessoa que sabe que vai morrer no dia seguinte? Quem sabe por enforcamento, cadeira elétrica, gases mortais, talvez por injeção letal na veia. Eu nunca estive assim numa penitenciária, mas eu fico imaginando como deve ser a noite de um homem 24 horas antes, sabendo que vai morrer no dia seguinte. Será que ele passa a mão assim no pescoço, tentando sentir o calor das cordas? A pessoa que vai morrer, por exemplo, por enforcamento. Aquele que vai morrer na cadeira elétrica, será que ele fica imaginando os pulsos assando a cabeça, né, debaixo de uma alta voltagem de uma cadeira elétrica? Certa vez eu assisti um documentário que era de um rapaz na África que havia matado um policial. E esse rapaz foi sentenciado à morte, um jovem, foi sentenciado à morte. E eu me lembro que quando chegaram na casa dele, falaram assim: olha, hoje às 3 horas da tarde você vai ser executado. Gente, era nítido. Você vê a expressão de tristeza, de amargura, do gemido daquele rapaz, sabendo que iria morrer. Mas olha para Jesus, há uma mudança de ritmo, há uma mudança ali, há um contraste. Por quê? Porque Jesus sabia que ia morrer. E o que Jesus faz? A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele canta um hino e vai para o Monte das Oliveiras. Jesus sabia que tinha apenas algumas horas, o clima em Jerusalém era tenso. A comunidade já está se preparando para expulsar Jesus dos seus meios. E os próprios sacerdotes aqui já têm um trato com Judas Iscariotes. Jesus, sabendo de tudo isso, que esse trato está agora realmente para ser comprovado, porque Judas vai ao Monte das Oliveiras só para dar o beijo mais vergonhoso, o beijo mais vil da história. Ele vai trair Jesus. E Jesus, sabendo de tudo isso, que ele vai levar aqui 39 chicotadas, agora menos uma quarentena de açoites menos uma. E ele agora vai ser uma vergonha pública, porque ele vai andar sobre Jerusalém despido. Jerusalém, a cidade que Jesus tanto amou, a cidade que Jesus chorou por ela, está se preparando para rejeitá-lo, para expulsá-lo, a fim de ser crucificado fora dos muros da cidade. Essa cidade que Jesus amou. E o que Jesus faz antes de ser crucificado? O coração de Jesus estava em paz, estava tranquilo. Como que a gente sabe disso? Porque a Bíblia diz que ele cantou um hino e foi para o Monte das Oliveiras. A sua alma estava tranquila. Deus quer te dar essa paz, a paz de descansar quando há tormentas, a paz de descansar quando há tempestade, quando a luta se avoluma, quando o problema se estica. Saiba que Deus vai te dar esta tranquilidade, a confiança no projeto, nas promessas de Deus. Deus quer nos dar essa paz. Gente, foi nesta última noite, depois que Judas Iscariotes saiu daquela sala, que Jesus tem mais liberdade para falar com seus discípulos, e ele fala a respeito do Espírito Santo. Ele diz para os discípulos a respeito do reino, e ele fala: já não vos chamo mais de servos, agora vocês são meus amigos. E o clima dentro do cenáculo estava de tamanha fraternidade que nem parece que tinha uma tempestade do lado de fora, que nem parece que Judas Iscariotes está fazendo um trato com os sacerdotes agora a fim de traí-lo.
As portas do cenáculo estavam fechadas e os discípulos se sentem seguros, em paz, amados por Jesus, porque Jesus ele teve não só tranquilidade, mas ele teve perdão. Como que a gente sabe disso? Olha, qualquer um de nós, gente, teria rogado 12 legiões de anjos. Porque olha só, Jesus olha para o Judas Iscariote saindo para traí-lo, olhou para Pedro, sabia que Pedro ia negar, Tomé ia duvidar, os discípulos iam tratar com indiferença, iam voltar para a mesma vida de pescador. E qual é o porte de Jesus? É de falar assim, eu já sei o que vocês vão fazer, então se lixem, vão embora, não quero saber de vocês. Foi isso que Jesus fez? Não, a Bíblia diz que ele os amou até o fim. Foi feito um censo, foi feita uma pesquisa na igreja brasileira. E sabe o que descobriram? Que o maior pecado hoje da igreja brasileira não é adultério, não é fornicação, não é jogatina. O maior pecado hoje dentro das igrejas é o pecado da mágoa, é o pecado do ressentimento, de pessoas que ficam acalentando ódio no coração. Esse é sim o maior pecado que tem hoje no seio, no arraial da igreja brasileira. Mas olha Jesus aqui nesse momento. A Bíblia Sagrada diz que a reação de Jesus foi chegar lá na frente, pegar aquele pão, quebrar o pão e dizer assim, esse pão aqui é a minha carne que é partida por vós. Esse vinho aqui é o meu sangue que é derramado por vós. Fazer isso em memória de mim. E ele amou até o fim. Querido, já foi provado que diante das circunstâncias mais amargas da vida, a tendência do ser humano é se fechar, se trancar, se amargurar, se tornar inútil, estatizado. Então, diante das amarguras, a tendência do coração humano é se render e dizer assim, não conta mais comigo, eu não vou mais, não quero mais saber disso. Mas olha o que Jesus fez. Diante das circunstâncias mais duras que ele atravessou, diante das circunstâncias mais amargas que Jesus passou, ele estava confiando no projeto maravilhoso de Deus. Então não se feche, não se tranque, não se amargure diante daquilo que a vida está lhe trazendo hoje, porque o Senhor está no controle dessa situação, e o Senhor muda a circunstância, o Senhor vira a página, o Senhor muda situações, não existe caso perdido para Deus. Alguém está lhe dando patada? Ame de volta, porque é isso que você tem no seu coração, a gente dá o que a gente tem. Então não vamos cair na esparrela de que a gente acaba com um problema fazendo outro problema, acaba com violência fazendo outra violência, não. No quadro mais sinistro da vida, no quadro mais complicado do viver humano, Jesus ensinou que nós temos que estar tranquilos, confiando no projeto, ter perdão no coração e sabendo que Deus está acima de todas as coisas. Fique com esta palavra, divulgue, compartilhe, porque com certeza tem alguém precisando ouvir e você vai ser um canal de Deus. Deus abençoe, queridos.